Narcisismo, mais uma palavra banalizada no nosso século XXI, assim como gatilho, passivo-agressivo, empatia, tóxico, entre outras. Mas aqui, em A Cultura do Narcisismo, Lesch, ele fala exatamente sobre o que consiste o narcisismo e como ele está inserido em nossa cultura. Um historiador, que também é sociólogo, ele dá uma geral ali na cultura dos Estados Unidos, mas que nós, como bons brasileiros, sempre importamos coisas boas. A cultura do narcisismo também foi importada dos Estados Unidos para o Brasil. E é sobre este livrinho aqui, que parece pequeno, mas é muito denso e traz muitas coisas importantes para que a gente consiga investigar esse homem moderno, que é o meu principal ponto de partida aqui deste canal. Eu sou a Mariana, sou pesquisadora em filosofia tomista, psicologia tomista, e faço desta plataforma um lugar para que eu consiga documentar o meu processo aí de investigação do homem moderno. Mais cedo eu estava conversando com a minha mãe e lembrei desse livro que finalizei há pouco tempo, mas assim como qualquer outro livro, ele vai te dando repertório, vai fazendo com que você coloque um tijolinho aí na sua casinha do conhecimento, e esse livro não foi diferente. Então, durante uma conversa com ela, que também é psicóloga, eu consegui lembrar de um trecho bem interessante desse livro, que fala justamente sobre a psicologia da contemporaneidade e o que a saúde mental significa. Esse livro foi escrito em 1979, se eu não me engano. Exatamente. Não tinha redes sociais, assim, não tinha inteligência artificial, e eu costumo fazer esse exercício quando eu estou lendo livros que falam sobre a crise do mundo moderno, como a crise do mundo moderno do padre Leonel Franca, o humanismo ateu de Henri de Lubac, a cultura do narcisismo, modernidade líquida, entre tantos outros livros que falam sobre a nossa modernidade antes mesmo, ou do advento da internet, ou da inteligência artificial, que me faz pensar como esses autores escreveriam ou enxergariam tudo que estamos vivendo nesse momento, né? Com a questão do narcisismo, a comparação, esse vender uma imagem que não existe e tudo mais. Já na página 68, ele começa justamente falando sobre essa questão das terapias, da psicologia contemporânea, que foi pauta de conversa hoje mais cedo com a minha mãe. Eu fui para a psicologia tomista com esse olhar mais clássico da alma, né, da psique, da palavra mesmo, da sua origem, justamente por esse desejo de afastamento da psicologia contemporânea. E aí a gente entra numa dualidade, a gente começa a pensar, será que os remédios de fato estão na psicologia mais clássica, na filosofia mais clássica, ou como recuperar esse homem, ou encontrar esses remédios na contemporaneidade, uma era de Freud, de Lacan e de tantos outros psicólogos, estudiosos que vieram posteriormente. E isso vai me dando algumas construções mentais que fazem com que eu vou meio que seguindo por alguns caminhos. E confesso que é um tanto quanto difícil encontrar remédios em Freud, Lacan, ou até mesmo no behaviorismo, que me faz ir para a psicologia tomista. Mas enfim, a conversa partiu desse ponto e nós estávamos falando do sujeito homem. Alguns momentos eu falo, mulheres, sintam-se incluídas. Mas agora eu vou falar, assim, para a construção do homem mesmo. Nós estamos numa geração de homens fracos. Fracos porque ou os pais, né, foram muito rígidos e os homens de hoje vão para um lado extremo, e esse lado extremo faz com que criem os seus filhos muito liberal. Então, assim, eu tive um pai muito rígido, então eu não quero que meu filho tenha um pai tão rígido quanto eu tive, e não tem uma dosagem, e vai para um extremo de muito liberalismo, uma educação positiva daquela que Suzane, sabe? Não vai matar a mamãe, Suzane, nesse estilo. E os homens, naturalmente, estão mais fracos. Estão mais vendidos para esse discurso de saúde mental.
Já na página 68, ele vai nos dizer o seguinte sobre as terapias. E eu gostaria muito que vocês se atentassem a isso. Por quê? Porque quando eu falo que eu estou indo para a psicologia mais tomista, né, para um lado mais integralidade do homem, virtudes, alma, transcendente e tudo mais, as pessoas dizem, mas você não consegue encontrar isso na psicologia contemporânea? Na sua faculdade não foi ensinado que que o homem biopsicossocial, espiritual? Sim, mas não é bem assim que os discursos acontecem. Inclusive em setting terapêutico. E aí na página 66, me perdão, eu falei 68, mas é 66, ele diz o seguinte, gente, um disclaimer, 1979, tá? Nós estamos em 2026, advento da internet, advento da era da inteligência artificial, pandemia, tudo isso, sabe? Então, assim, deixa eu fechar a porta aqui. Tudo isso acontecendo e muitas coisas mudando. A gente precisa fazer o exercício de pensar, poxa, o que ele faria, o que ele pensaria, o que ele escreveria, o quanto isso foi maximizado. Não acredito, tá? Isso é importante ressaltar. Eu não acredito que a internet, a inteligência artificial e tantas outras ferramentas aí que vêm surgindo são as culpadas. Não, eu acredito que elas vieram para maximizar algo que já existe. E aqui ele diz, assolado por uma ansiedade, depressão, descontentamentos vagos e um sentimento de vazio interno, o homem psicológico do século XX, ele chama de homem psicológico, mas a gente pode chamar do homem moderno, no qual nós estamos pesquisando aqui, não busca nem autoengrandecimento, nem transcendência espiritual, mas a paz mental. E faz sobre condições que dificultam cada vez mais essa empreitada. Fazem condições que ficam mais difíceis a busca pela saúde mental. Os terapeutas ocuparam o lugar dos sacerdotes, pregadores populares da autoajuda e modelos de sucesso, como capitães de indústria, tornando-se seu principal aliado na luta pela serenidade. É a eles que o homem psicológico recorre com o intuito de obter o equivalente moderno da salvação, a saúde mental. E aqui ele vai continuar, mas preciso que vocês entendam. Hoje em dia, não importa se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno, não importa o que está acontecendo na minha vida, se eu estou colocando em pauta um relacionamento, um trabalho que me sustenta, uma carreira, enfim, não importa. O que importa mesmo é a minha saúde mental. Talvez isso, ao eu falar, já vai surgindo aí na tua mente diversos argumentos e objeções para essa minha fala. Mas, claro, a gente precisa buscar a saúde mental, porque sem saúde mental, sim. Só que a gente precisa entender que isso está tão enraizado em nós que um dia um homem que entendia e praticava na sua vida a seguinte frase: palavra de homem não tem curva. Hoje a palavra parece um labirinto, um zigue-zague de tanta curva que se faz, justamente porque ele está prezando por uma saúde mental. Só que ele faz de modo que é praticamente impossível conseguir a paz mental, a saúde mental, porque os meios que ele procura para fazer isso, os fins não são paz mental e saúde mental. Os fins são degradação, culpa. E ele prossegue falando sobre essa questão do novo modelo de salvação e a saúde mental. Antes, enquanto nós estávamos preocupados se há uma vida eterna e se vamos para lá e se estamos agradando a uma lealdade, né, superior, hoje em dia não. Hoje em dia que se lasque todos e todos, eu quero mesmo ter paz mental, porque saúde mental é o que importa. Os terapeutas se consolidaram como sucessores do individualismo rústico e da religião, mas isso não significa que o triunfo da terapêutica se tornou a nova religião em si. A terapia constitui uma antirreligião, nem sempre, é verdade,
por aderir a explicações racionais ou métodos científicos de cura, como seus praticantes gostaríamos que acreditássemos, mas porque a sociedade moderna não tem futuro e, portanto, não pensa nada além de suas necessidades imediatas. Mesmo quando os terapeutas falam da necessidade de amor e significado, eles definem amor e significado simplesmente como a realização dos requisitos emocionais do paciente. Raramente passa pela cabeça deles, e tampouco haveria motivo para tanto, dada a natureza da empreitada terapêutica, estimular o paciente a sujeitar seus interesses e necessidades aos outros, aos de alguém ou de alguma coisa ou tradição externa a si. O amor enquanto autossacrifício, o significado enquanto submissão, uma lealdade superior, essas sublimações parecem a sensibilidade terapêutica intoleravelmente opressivas. Onde já se viu o seu amor ser um amor sacrificial? Onde já se viu você deixar de lado os seus desejos, o que faz bem pra você, o que faz sentido pra você se sacrificar pelo outro? E o homem que vai entrando nesse processo de que o amor não é autossacrificial, e não é uma lealdade, essa submissão, esse entender que o mundo não gira em torno do meu umbigo. Há outras coisas acontecendo que importam mais do que o meu próprio umbigo. E essa cultura do narcisismo, ela vai gerando homens que só olham para si. É como se ele olhasse para si e girasse em torno de si. Aí você fecha os seus olhos e tenta imaginar vários homens assim num espaço, olhando para o próprio umbigo e tentando andar, girando, indo sempre para os mesmos lugares, ou não saindo do lugar, ou não sabendo para onde está aí, perdido. Esse é o homem moderno. Um homem perdido, um homem que não sabe para que veio nesse mundo. E aí tem uma sede incessante de sentido. Precisa dar sentido para todas as coisas o tempo todo. Precisa fazer com que todo limão seja uma limonada. Quer buscar uma vida ou extremamente extraordinária, ou vai para um vitimismo. Extraordinária que faz com que a vida ordinária de aquela que Chesterton diz que é a de mais bela no mundo, que é uma família normal, constituída de pai, mães e filhos, em sua casa normal, numa sala normal, com uma vida normal, isso parece ser insuficiente, sem sentido, sem graça, uma vida chata. E aí o que esse homem moderno passa a procurar? Mais sentido, quer entender mais, quer viver diferente, quer se aventurar, olha para o mundo e fala assim, não, o mundo é muito maior do que isso aqui, eu preciso viver mais, preciso viver melhor, alguma coisa tá errado, não é possível que a vida é só isso. Sim, é possível que a vida seja só isso, seja ordinária, seja simples. E há muito de extraordinário no ordinário. Eu falo por experiência própria. E espero que você faça esse exercício, mas não tô dizendo pra você que é o que você deve fazer. Mas a partir do momento que você tira os olhos do material e olha mais pro o que transcende, para uma vida eterna, e entende que aqui é só um caminho pro céu, a sua vida passa a ter muito mais sentido sem você ficar procurando por sentido. Sabe aquela busca mesmo por algo a mais, você para com isso, você fala assim, não é isso, o que tá na minha mão, eu vou fazer muito bem feito. Você procura entender melhor as coisas que estão ao teu redor, não para buscar um sentido, mas como você pode servir ao seu Deus com as coisas que você tem. E o ser humano, né, o homem moderno, ele é tendencialmente materialista. Aí a gente está inserido em uma sociedade que tem a inteligência artificial, que tem a internet, que tem as redes sociais, e você acaba se comparando. Você acaba fazendo com que a sua vida não seja tão interessante assim, porque você está se comparando com o que o outro está mostrando. E não necessariamente o que o outro está mostrando é de fato uma realidade que ele vive.
E aí começa uma busca incessante, uma busca sem fim, daquela que você nunca fica saciado. É como aquela rodinha de hamster, sabe? E você fica girando e sempre buscando. Aí você troca de esposa, de cônjuge, e continua girando, ainda não tá bom. Você troca de carro, você troca de casa, você troca de emprego, você isso, você aquilo, só que as coisas continuam como estão, porque o problema não é externo, o problema é interno. E essa é a constituição do homem moderno. Aquele que não transcende para além de si, aquele que busca incessantemente sentido e significado para tudo, e significados terrenos, e aquele que olha para o seu próprio umbigo buscando a sua paz mental, que ele nem sabe o que é paz mental. O homem moderno, ele tá tão perdido que ele não sabe olhar para si e dizer: o que eu quero é isso, a paz mental que eu preciso está nisso. E se um dia ele se posicionar e falar assim: eu quero isso e a paz mental que eu quero está nisso, a depender, ele pode estar extremamente equivocado. E a partir daí, ele ter mais uma frustração. E retomando, né, a conversa de mais cedo com a minha mãe, a terapia contemporânea, ela tem uma missão. E aqui, ainda na página 66, ele vai dizer: libertar a humanidade dessas concepções ultrapassadas de amor e dever passou a ser a missão das terapias pós-freudianas e, sobretudo, de seus convertidos e divulgadores, para quem a saúde mental é sinônimo de destituição e de inibições e de gratificação imediata de todos os seus impulsos. Então, quem acredita que saúde mental é sinônimo de destituição, de inibições e gratificação imediata de todos os seus impulsos, a missão é essa: libertar a humanidade dessas concepções ultrapassadas de amor e dever. Onde já se viu você amar e servir. E um dos problemas também da nossa contemporaneidade são as faltas de conceito, as faltas de definidores. Muitas vezes nós estamos discutindo com alguma pessoa, mas antes de discutirmos, a gente precisa definir algumas coisas. Por quê? Porque senão vai passar toda a discussão e nós não entraremos num consenso, justamente porque eu estou falando de uma coisa e você está falando de outra. Os nossos conceitos sobre tal tema é diferente. E esse é um problema também na nossa contemporaneidade, quando nós estamos flexibilizando, inclusive, os gêneros. Quem é homem, quem é mulher, quem é mãe. Hoje em dia, mãe é mulher. A pessoa que gesta, a representante das mulheres, é um homem. E esses definidores, eles vão se perdendo. Inclusive, começa na linguagem, quando as palavras vão se banalizando e passamos a não entender o que estamos falando. Narcisismo é uma das palavras, passivo-agressivo, gatilho, tóxico, empatia, palavras que estão na nossa boca durante o nosso dia a dia, na internet, nos textões, mas que não se sabem o que é. E narcisismo, infelizmente, é uma dessa. Minha mãe é narcisista, porque o fulano fez isso, ele é narcisista. Para Freud, todo mundo passa pelo narcisismo e todo mundo tem um pedacinho de narciso dentro de si. Talvez isso seja bom. É importante, porque nós olhamos para nós. Só que, a depender, vira numa patologia ou uma cultura, que é o que Lasch traz aqui para nós. Aí eu quero, na página 92, falar sobre os definidores, os conceitos que ele traz. A precisão teórica sobre o narcisismo é importante não só porque essa noção é muito suscetível ao exagero moralista, mas também porque a prática de equiparar narcisismo a qualquer ato egoísta e censurável age contra sua especificidade histórica. O homem sempre foi egoísta. Os grupos sempre foram etnocêntricos. Não ganhamos nada atribuindo rótulos psiquiátricos a essas características.
A emergência dos distúrbios de personalidade como forma mais proeminente da patologia psiquiátrica, contudo, somada à mudança na estrutura de personalidade do qual é reflexo, deriva mudanças bem específicas na nossa sociedade e na nossa cultura. E aí ele vai falar do problema da psicologia referente a essa necessidade de colocar cada um numa caixinha. É bem isso. O quanto é importante fazer um rótulo e colocar o rótulo em você. É basicamente isso. E se você for ler o DSM-5, que é o nosso manual diagnóstico, ali você vai se identificar com muitos transtornos. Lamento, você vai sair muito mal. Você vai falar, meu Deus do céu, eu tenho tudo que tem aqui. Só que há uma necessidade da psiquiatria e da psicologia também de enquadrar as pessoas em caixinhas. E fica aqui nessa caixinha, essa caixinha é toda sua, fecha a tampinha, fica bem quentinho aqui. E qualquer coisa que falar pra você, é só você falar assim, bom, eu sou um narcisista. Ah, é que eu tenho borderline. Ah, mas eu tô em burnout. Usando como uma desculpa. E ele vai trazer esses pontos aqui desses teóricos, né, desses críticos, desses psicólogos, desses pensadores, o quanto isso é prejudicial para uma sociedade inteira. Um pouquinho mais pra frente, na página 112, ele vai falar sobre o quanto nós estamos sempre preparados para mostrar para o outro o que nós não somos, o que nós não estamos. Ele começa assim, muito lembrando o 1984 de George Orwell, que fala sobre sorria, você está sendo filmado. A intromissão na vida cotidiana desse olho que tudo vê já não nos pega de surpresa ou com uma guarda baixa. Não precisamos ser lembrados para sorrir. Nossos rostos carregam sorrisos permanentes e já sabemos qual o melhor ângulo nas fotografias. Gente, não tinha nem Instagram aqui, não tinha story, tá? Não tinha nada pra ser vendido aqui, né? Assim, mostrado, eu não tenho que mostrar nada. É uma fotografia que eu vou tirar aqui, vou guardar e pronto. Só que a gente tem que entender que esse mostrar que tá tudo bem faz parte do ser humano. Alguns gostam de falar, não, tá tudo ruim, tá tudo mal, já vai pra um outro lado mais vitimista. A minha avó, por exemplo, ela é uma pessoa que, se você pergunta que tá tudo bem, ela fala assim, não, tô morrendo. Sempre foi assim. Há pessoas que são mais assim. Mas em sua grande maioria, a gente não quer ser vulnerável. A gente quer mostrar para o outro que está tudo bem, que olha a minha família margarina, Doriana, risada, nosso Natal é como o da Coca-Cola. Será? Não, a gente tem que olhar e pensar, bom, ninguém é obrigado a mostrar o que não quer na internet. A pessoa não é obrigada a mostrar nas redes sociais a briga que ela teve, o quanto a família dela tá indo mal, o quanto, né, a pessoa tá perdida. Não tem essa obrigação nenhuma. A obrigação está no espectador, naquele que está assistindo e permitindo que os sentimentos tomem conta. A internet não veio para fazer com que isso aconteça. Já acontecia. 1979. Só maximizou. Só, assim, catalisou tudo. Jogou no ventilador. É assim, ó. É assim que a gente vive. É esse sentimento que você tem, mas eu vou colocar aqui pra você uma tela pra você ficar acompanhando a vida dos outros. E aí você vai se sentir mais insatisfeito ainda. Você vai se sentir mais culpado ainda. Você vai ficar mais chateado ainda. E aí, você que se vire com seus sentimentos. Então, desde que o mundo é mundo, há comparação, há ciúmes. Não, na Bíblia, né, gente? A gente vê Caim e Abel. Há sofrimento, a gente vê em Jó, desde que o mundo é mundo. Há uma visão de homem, em Ilíada e Odisseia, como era constituído esse homem. Então, a gente vem, né, já sentindo, já vivendo. Só que a gente tem que entender que estamos em um palco. Sim, o nosso celular é um palco. Toda vez que a gente aparece lá, a gente sobe em cima de um palco.
E com o passar do livro, ele vai nos mostrando tanto na cultura, mas de modo no esporte, no trabalho, na política, na nossa vida social, nossa vida cotidiana, inclusive essa performance exagerada o tempo todo, produtividade, ser quem eu não sou e performar o tempo todo. E chega um momento do livro que ele fala sobre o pavor da velhice. Em 1979 não havia harmonização facial. Hoje em dia nós vemos o pavor da velhice desse homem, dessa mulher, tão absurdo que faz procedimentos sem procedência confiável nenhuma para ficar sempre jovem, para não aparentar ser tão velho. E há dois modos de que o homem moderno não quer parecer tão velho. O primeiro, mentalmente. Vamos falar sobre isso agora. Mentalmente, o homem moderno quer ser sempre o bebê da mamãe, o filhinho. Quer ser sempre o aprendiz e nunca aquele que ensina. Quer sempre ter alguém para te socorrer. O meu socorro está a uma ligação. Só ligar para minha mamãe, para o meu papai. Não quer ser pai. Os homens de hoje em dia não querem ser pai. Por quê? Porque juntamente com ser pai, há uma responsabilidade. É criar um filho, é educar, é sustentar, é prover. Os homens não querem mais essa posição. Então, eles estão cada vez mais retardados no seu processo de constituir uma família, fazer uma carreira e se lançar no mundo, porque não querem ocupar essa posição de responsabilidade. Só que liberdade é responsabilidade. Uma pessoa que não é responsável, ela não é livre. Então, o homem se afasta disso, fica sempre preso nos seus próprios desejos, nos seus próprios impulsos. E aí a gente vê o que vê. E a segunda forma de se manter sempre jovem é nessa demonização facial, perdendo os seus traços, se esticando de todos os jeitos, uma hipervalorização do próprio corpo. Não estou dizendo de uma coisa saudável que estimula o seu corpo a se manter hormonalmente bem, vivo, ativo. Não. Aquela coisa que meu corpo é tudo pra mim. Né? Esse entope de bomba e alguns até morrem. Bom, gente, se eu for falar desse livro, todos os pontos, tópico a tópico, assim como eu fiz com alguns pontos aqui, passaríamos horas falando sobre este livro, mas é um livro que eu recomendo que esteja aí na sua estante, caso você queira entender um pouco mais sobre essa cultura, sobre o homem moderno. Não deixe com esse título americano, estadunidense, te repelir da leitura, porque a gente tem bastante dos Estados Unidos. No homem brasileiro, às vezes até um pouco pior, porque nossa cultura é uma cultura degradante, as músicas contribuem para essa degradação. Enfim, o tópico para outro vídeo, nós já estamos aí avançando em muito tempo. Espero que você tenha assistido, prestado atenção, lavado uma louça, ouvido enquanto tá indo pro trabalho, enfim. É isso, um beijo para vocês, nos vemos no próximo vídeo.